Tô colocando no mudo aqui. Eu também. Ah, salve, salve, torcida tricolor. E aí, como estão? Passaram bem a semana, essa torcida mais linda e estoica do mundo do futebol. Espero que sim, uma semana de vitória, né? Uma vitória fora de casa sobre o Internacional do Abel Braga. Na verdade, a sensação que eu tive, daqui a pouco eu vou passar para o pessoal, é que nós vencemos um time do Odair, né? Do que a gente vê o Odair fazer dentro de casa, né? Fazer 1-0 e lá para trás, colorados que sentiram o pânico de 1-0, né? Mas a gente teve que ficar correndo atrás do marcador ao invés de ampliar o resultado. Vencemos 3 pontos para nós, isso que é importante. O Fluminense hoje está aí em quinto, com 10 jogos, 10 vitórias e 22 jogos, né? 35 pontos, 35, né? Confere, 35 pontos, 35 pontos. E o Odaí é até chamado de herói. Olha só, herói, hein, professor? Mas é muito bom ser técnico do Fluminense, né? Não precisa fazer nada. Boa noite. Hoje a gente tem um convidado, o retorno dele, do nosso Bruno, BP021. E ele falou: não, eu quero ver essas 3 sequências, Grêmio, Palmeiras e Inter, para ver se a gente vai ou fica, se fica ou vai. E a gente está indo, hein? Aos trancos, não aos barrancos. Não aos barrancos, porque não tem nem muita queda brusca, né? Graças a Deus. Mas aos trancos e sei lá o que mais. Seria aos trancos e aos sonos? Alguma coisa do gênero, né? Mas estamos lá na frente. Então o Bruno daqui a pouco vai dar uma boa noite deles, falar um pouco da expectativa, que agora vem a sequência em casa com jogos com times que estão não tão bem na tabela, estão na segunda parte da tabela, brigando já para se recuperar. E nós vamos pegar 2 deles se recuperando bem, né? Já bem na tabela. E por fim, é o fim. Por fim, olha, pessoal, hoje eu não estou muito bem, não estou 100% fisicamente, mas estou aqui numa alegria, amarradona, 100% de alma, verde, branca e grená, e curtir a Libertadores em graça, e nem empolga, não empolga mesmo, só empolga no dia seguinte, que você, pô, vou pra rua, né? Botei até uma camisinha hoje, mas não tá dando pra ir pra rua, mas botei a do Ganso do ano passado, porque não empolga ali assistindo, não dá prazer assistir, mas o resultado empolga. E a gente vai falar disso agora. É o tema da nossa edição de hoje, edição do dia 24 de novembro. Olha aí, gente, final de novembro. A gente tem que fazer as contas, hein, rapazes? Vocês que são melhores. O número de edições que nós fizemos de julho para cá, hein? Deve fechar uma coisa aí bacana, né? Vem aí dezembro, Natal, olha né? Que trajetória. Tô agora aqui lembrando que trajetória bacana. Obrigada, Glauber, obrigada, Dudu. E olha com um convidado especialíssimo. Vitória, sim. Teve, não teve tantas, né? Não sei nem como o nosso pautador botou no plural, que nós vemos de 2 derrotas e uma vitória. Mas a vitória voltou e é isso que ele quis dizer. Nós recuperamos os 3 pontos, recuperamos daquela sequência de desdita. E só que inspiração, né, gente? Está difícil. O Fluminense perde, ganha, empata e joga do mesmo jeito, não sem criatividade. E aí agora que a gente vai para uma sequência em casa contra times que vão precisar pontuar, vão jogar na retranca.
e a gente vai precisar de um pouquinho mais de criatividade. Isso é preocupante ou vai dar mesmo assim com uma bola lá e gol 1-0, 2-1? Esse é o tema central, principal que a gente vai desenvolver durante a live. Eu já falei pra caramba, agora eu quero boa noite do nosso convidado especial, o nosso querido Bruno. Que camisa linda, hein? Vou te contar. Você já é bonitão, com todo respeito a Larissa. Ó, é respeito, fidalguia, na moral. Mas com essa camisa, meu Deus do céu. Boa noite, Bruno. E aí? E os 3 jogos? Foram 9 pontos, conseguimos conquistar 3. Bem modo Odair, 1/3 do ponto. Mas valeu pela vitória do último domingo para engrenar, para enfrentar o Bragantino, segunda-feira, no Maracanã. Bruno, boa noite, prazer em ter você aqui de novo, cara. Obrigada. Boa noite, Cris. Boa noite, Dudu. Boa noite, Glauber. Boa noite, família Tricolor. Estou aqui mais uma vez com vocês. É uma honra estar aqui de novo. Sobre a questão dos 2 pontos, né? 3 pontos em 3 jogos. É difícil de descer, porque não pelo adversário. Sabíamos que eram adversários complicados, mas pela forma que perdemos, tanto do Grêmio quanto do Palmeiras, do Grêmio nem tanto, eu acho que do Grêmio a gente não merecia mesmo a vitória. O Grêmio foi superior o tempo todo, mas o Palmeiras me deu uma agonia ter visto aquele jogo. Que brincadeira. O time voltando do segundo tempo. Os 2 zagueiros adversários pendurados com amarelo. E você me volta com o mesmo time, com os 2 pontas que não tinham produzido nada no primeiro tempo. Naquela ocasião, ele entrou com um triângulo fantástico, né? Ali na frente, o Wellington Silva, Felipe Cardoso e Caio Paulista. É duro só de olhar a escalação e ver esses 3 no comando de ataque do time. Já imaginaríamos que talvez não seria o ideal, e por ter voltado do segundo tempo com o mesmo time, sem mudança na postura, pelo menos, se não mudasse as peças, mas mudasse a postura, o jeito de jogar, talvez no segundo tempo ele sairia com a vitória. Aí vê o Daí falando na entrevista que fomos prejudicados pelo pênalti que foi marcado. Não brinca comigo, gente. Não brinca. Brincadeira, né? Essas entrevistas dele, né, Bruno? O professor tem o Miguel, um garoto fantástico, que vai para dentro naquele intervalo ali, naquele jogo especificamente. Era para lançar o Miguel no lugar do Nenê no intervalo, e lançava ou o Luca ou o Marcos Paulo no lugar de Felipe Cardoso, logo de cara no intervalo. E Dudu, você lembra que a gente falando isso naquela primeira live que eu participei sobre o Wellington Silva? Lembro, sim. Começar com o Wellington Silva é dar um tiro no próprio pé, pô. O cara estirula, corre e não produz nada. Eu acho que eu sou a única que eu gosto do Wellington Silva. Eu acho muito de... Eu não tenho ranço dele
Não, como não, jogador, entendi. como Entendi. jogador não. Ele não é um mau jogador, Mas mas o ele Luiz não, Henrique seria, né? Não, não, mas ele ele não não. serve para ser titular. Não, não Essa é a serve. minha posição, entendeu? E nesse jogo, a gente conquistamos o, os 3 pontos graças ao quê? Como eu estava falando no vídeo que eu lancei hoje. Não sei se vocês conseguiram ver o vídeo já, mas eu lancei um vídeo de madrugada no meu canal. Esse vídeo, eu expliquei. O Odair falou na entrevista dele que começou a semana toda programando uma escalação. E aí teve o caso do Covid, do Araújo e do Nino. Já foi 2 mudanças que ele ia ter que fazer. Essas 2 mudanças seria claro que entraria no lugar do, do Michel Araújo. O Iago voltaria da Covid e no lugar do Nino, o Digão mesmo. Até que chegou ao ponto da confusão com 12. Tiraram 12 de linha. Como 12 é primeiro volante, na cabeça do Odair, ele era o primeiro volante, natural que entrou quem realmente entraria. Ou o Yuri ou o André. O que me surpreendeu foi quando perdeu o Hudson com Covid no sábado, a nossa sorte começou ali, na perca do Hudson e na entrada do Lucas. O que mudou o padrão de jogo. Uhum. E aí que aconteceu a nossa vitória, devido ao desfalque. Infelizmente, temos que falar isso. O desfalque nos salvou nessa rodada e conquistamos os 3 pontos. E o outro desfalque, hein? O Igor Julião ter se machucado, quer dizer, não foi por falta de, não está sendo por falta de intervenção divina, né? Aí não é desfalque, não, aí é reforço. Todos foram, né? Tá Praticamente, lembrando aquele jogo contra o... excetuando o Nino e o Michel Araújo, todos foram Tá lembrando aquele jogo contra o Atlético Paranaense, né? Mais uma vez, por conta de desfalques, ele se viu obrigado a colocar quem ele não colocaria, né? Igualzinho naquele período. O que prova, e aí eu vou chamar, já que o Dudu tá aí para dar boa noite, o Bruno fez o pacotão dos 3 últimos jogos, né? Era uma coisa que ele traz pra gente, isso é muito bom, porque a gente não vai tendo a linha de raciocínio, de visão do que a gente está vendo do Fluminense, como o Fluminense empata, ganha e perde, jogando da mesma forma, né? É uma coisa assim que não há evolução nesse time. Mas eu queria trazer um pouquinho, além do seu boa noite, fazer essa pergunta. Daqui, projetando, o que você achou do jogo contra o Inter, e projetando do que você viu contra o Inter para essa sequência já em casa contra Bragantino, Red Bull, Atlético Paranaense, Vasco lá em São Januário, mas é no Rio de Janeiro. Em relação ao Fluminense, está sendo pressionado a pontuar mais para se manter. E para isso precisar de criação, não acha, Dudu? Como que você vai projetar esse time já para segunda-feira? E fala um pouquinho pra gente o que você achou da vitória sobre o Inter. E, não menos importante, boa noite. Boa noite a todos, Cris, Glauber e meu amigo Bruno. Assim, bacana demais, com todas as possibilidades hoje negativas, mas nós estamos aqui reunidos, né? E é bom demais ter o Bruno de novo com a gente aí, principalmente você, Cris. Saúde é muito importante. Vamos lá.
Assim, eu creio que o jogo de domingo, né, eu até assisti parcial, eu estava trabalhando, mas assim, o parcial já deu para, depois eu assistir, mas deu para ver que eu não perdi nada no primeiro tempo que eu não assisti. E assim, é preocupante porque a gente vê que não tem evolução nenhuma, porque o time joga do mesmo jeito e a nossa live não foi esse tema, mas o Glauber pontuou uma coisa hoje, os bastidores, sobre a questão do entretenimento. E quando você busca entreter a sua torcida e o seu público, né, a nível de crescimento, você tem que dar espetáculo de alguma forma. Jogar bem, dar possibilidades, para que isso atraia público, né? Coisa que o Fluminense não está conseguindo. Por que eu estou puxando esse tipo de assunto? É que o entretenimento é algo agradável, algo que nos traz graça. E o Fluminense, nesses últimos jogos, consegue ser totalmente sem graça. Sem graça, sem entretenimento nenhum. Os gols saem de forma que não é trabalhada. E o que mais me chamou a atenção foi na entrevista do Odair, falando que o primeiro tempo eles criaram, como ele sempre fala, e que eles estudaram esse primeiro tempo daquela forma, esperando a reação do Grêmio, do Inter, e que quando ele voltou do intervalo, eles mudaram o lado dos jogadores, e aquele gol do Luca foi uma coisa planejada. Se vocês prestarem atenção na entrevista dele, ele falou que o Luca bateu aquela bola intencional, ele inverteu o lado, porque ele sabia que haveria a possibilidade de sair o gol com o Luca batendo do lado invertido. Aí eu falei, meu Deus. Então, assim, eu falei, o gol olímpico nem tanto, mas aquela condição para ter saído o gol, ele disse que aquilo foi de propósito. Foi uma jogada que eles vinham treinando e que ele sabia que iria acontecer aquele gol daquela forma. Então, assim, eu falei, gente, só ele, porque eu estava quase cochilando na hora que saiu o gol. Sem brincadeira. Porque estava um jogo assim, não tinha uma jogada tramada, não tinha uma triangulação. Quando a gente viu quem estava em campo... Não tem, aliás. Né, tem. Igual o nosso amigo Bruno colocou, né? As possibilidades que estava ali, o Luca ainda não tinha mostrado nada, não por conta de esforço, eu estou falando pela estratégia de jogo montada, mais uma vez, pelo Odair, que é algo que nem Freud explica, entendeu? Enche o saco. Nem Freud consegue explicar. Exatamente. Eu iria usar isso, mas vindo de um homem talvez não pegasse tão bem. Vindo de uma menina fica mais legal de se falar. Mas assim, então é um jogo que a gente tem assistido do Fluminense, que quando você me pergunta o que esperar, mais uma vez, igual eu falei na live passada, a gente espera o melhor. Mas a gente não sabe de onde vai vir esse melhor. Mais uma vez o time ganha de uma forma que a gente não consegue desenhar no papel. Ele veio até com um time que a gente estava esperando, né? As peças que vieram por conta das contusões e Covid. Mas, assim, dava para entrar ainda com jogadores melhores. A gente viu que o Calegari mesmo, depois de tanto tempo fora, ainda não precisou de muito para ser melhor que o Julião, né? No apoio, na marcação. Mas o time anda capenga, parece que não consegue atacar, não consegue criar, não consegue nada. E aí, respondendo também a sua pergunta do que esperar dos próximos jogos, na minha concepção, desses jogos, o mais difícil é contra o Vasco. Não é nem por estar jogando em São Januário ou no Rio, mas é por ser um time pragmático também, que o Vasco sempre nos dá muito trabalho. O Fluminense, mesmo em bons momentos, para vencer o Vasco é complicado. E o Abel consegue... o Odair, você falou que o Abel estava jogando igual o Odair, ficou na minha mente, porque foi uma realidade. Te condicionei, clara, né? Te induzi. Não vou culpar você nem dizer que induziu, não, mas tem coisas que a gente vê assistindo o jogo que parece que é a mesma pessoa que estava treinando os dois times ali. De tão parelho, de tão igual e de tão horrível. Isso. Que jogo ruim de novo
na minha opinião, muito ruim de se ver. E aí, quando você vê os comentaristas especializados falando, eles ficam torcendo por uma bola, por um gol, para mudar a opinião, né? O Inter é merecedor, tá jogando muito melhor. Nossa, como o Inter tá melhor. O Fluminense mete um gol. Nossa, o Fluminense fica impressionando nesse minuto. Gente, é outra visão, esses caras são bons mesmo. Eles devem ter uma bola de cristal em cima da mesa deles, para eles conseguirem ver tanto futebol assim em campo, que nós, enquanto torcedores, não estamos vendo. E aí, assim, os próximos jogos são no Rio, Bragantino. Nós só não ganhamos no primeiro turno, por causa daqueles vacilos que nós já conversamos, né? Mas é um time que está oscilando muito também, mas vem de uma vitória de 4-0, então vem motivado. Mas é um time que o Fluminense pode vencer tranquilamente, não menosprezando o adversário. Os outros dois também, o Atlético Paranaense, que era um time muito difícil de se bater. Eu acho que ele vem num momento ruim, mas o Fluminense consegue tropeçar contra times que não estão em bons momentos, né? Consegue melhores resultados, fator sorte, ou jogando um pouquinho melhor contra times de cima da tabela e jogar pior contra times que não estão tão bem. Mas aí, pontuando isso, para mim vai ser o Vasco o jogo mais difícil. Mas você vê, depois desses 4 jogos que nós faremos em casa, o próximo que a gente vai jogar fora, que é contra o Atlético Goianiense, é isso? Isso. A tabela é isso? Faz Bragantino, Atlético Paranaense, e depois sai para jogar contra o Atlético e Vasco. Aí depois Atlético Goianiense. Essa sequência de 4 jogos da turma que está na página 2, né? Que a gente brinca. Então, se ele pontuar assim, isso tá aí... subindo, né? Se ele pontuar, e é possível, foi o que eu perguntei a vocês hoje. Libertadores obrigado pelo brasileiro se ele conseguir essas 4 vitórias em sequência. Porque depois das 4, ele sai para jogar fora, mas ele não pega um time que está em cima. Ele pega um time que também está ali abaixo. E depois ele vai pegar 2 jogos de novo no Rio, São Paulo e Flamengo, né? Aí são 2 pedreiras, mas eu acredito que quando ele tiver nesse momento, se ele ganhar 4 jogos, ele chega com uma outra perspectiva, entendeu, Cris? Gostaria de Corinthians aí. Mas eu gostaria de estar pontuando que só depende muito do que o Daí vai colocar. É totalmente possível, até pelo altos e baixos, que não só o Fluminense vem apresentando. Os outros times também estão oscilando muito. Você vê que eu estava vendo um comentário, foi sobre o Corinthians, né? Não, desculpa, sobre o Palmeiras. Muda-se tanto o treinador que a gente às vezes confunde os times, né? Mas o Vanderlei caiu, o Palmeiras ganhou 2, 3 partidas, os caras elogiaram o trabalho do treinador que está lá, mas falaram que era dedo direto do Luxemburgo. Falei, gente, não estou entendendo nada. Se os caras e a imprensa quiseram a cabeça do Luxemburgo para sair porque estava caindo, como é que o treinador que vem depois ganha 2 partidas, eles falam que é diretamente ligado ao trabalho do Vanderlei? Então, assim, igual a questão do super-herói Odair, né? São coisas que não dá para faltar a opinião desses camaradas, porque eles são contraditórios o tempo todo na opinião deles. Basta ganhar, é o melhor. Basta perder, para o time não valer nada. É uma panelinha fechada de opiniões, porque amanhã ou depois eles podem estar trabalhando juntos, sendo comentaristas, ou no churrasquinho deles lá, ou mesmo num Bem Amigos, na segunda-feira, né? Então, assim, eles pontuam de uma forma que sempre o treinador é bem visto, né? A equipe que é ruim e o treinador que é bem visto. Boa noite, Glauber. Passar a bola para você, meu amigo. Dependendo mesmo do time, né? Porque no Fluminense, com certeza. Nossa Senhora, você está livrando o Fluminense, está fora do Z4, você já é um baita técnico. Foi assim com o Eduardo Batista, foi assim com tanto. Hein, Cris, você falou algo no seu comentário que eu queria só lembrar aqui. Essa questão do super-herói.
Aí você citou o Cuca, que eles não falaram que ele foi super-herói, e ele conseguiu uma façanha muito maior. Está no nosso coração o Cuca. Mas eles pontuaram com relação ao Muricy. Eles não falaram que o Muricy foi campeão. Eles gostavam muito de pontuar que o Muricy ficava falando que tinha ratos no vestiário. Então, mesmo quando o Muricy foi campeão, eles preferiram pontuar coisas negativas de dentro do clube. Coisas negativas do Fluminense. Focavam do vestiário, dos ratos, de várias coisas que tem em vários lugares. Mas do Fluminense, onde o Muricy foi campeão, no mesmo ano, eles procuravam falar da parte negativa do clube e não exaltar um campeonato exemplar, independente de patrocínio, mas um campeonato exemplar, que é muito difícil um time ganhar 2 campeonatos praticamente sequenciais, porque 2010, 2011 bateu na trave, 2012 foi campeão. Então, assim, o Fluminense foram 3 anos muito bons, mas eles preferem pontuar negatividades. Uhum. Nunca assim, valoriza coisas do Fluminense, né? Pessoas de passagem. O Dudu, gente, já entrou no espírito natalino, tá? Já ligou lá o pisca-pisca de Natal. Hoje ele tá ali no pisca-pisca de Natal. Isso aqui é pra gente já entrar no clima, né? 24 de novembro já é dia de montar árvore. Né? Tá, isso aí tá igual minha tomada aqui. Tava... Não tem problema não, fica aí, tá ótimo. Ah, você quando colocou o microfone perto ainda ficou ainda melhor. Eu vou dar boa noite... É o meu primo, daqui a pouco eu trago a opinião dele. Vem ele falar de contrato, de negócio, de dinheiro, não quero saber. Depois a gente entra nesse assunto se der tempo. Glauber, fala aí pra gente. Dudu, acha que dá para ganhar as 4 seguidas? Ou daí, Helman, dá para ter essa esperança pela postura, porque ao mesmo tempo, né, eu vou botar, depois do seu boa noite, vou trazer o Bruno de volta, para a gente comentar assim, dá para ter uma esperança com essa postura, com esse jogo morno, esse jogo que não causa nenhum desconforto ao adversário, que ele não vai mudar, ele acha que a estratégia dele é que está fazendo o Fluminense ter essa campanha, e não o contrário, está atrapalhando, né? Então ele não vai mudar. Dá para ter esperança em 4 vitórias seguidas daí? Ou ele vai ter que mudar também porque esses times estão precisando pontuar? E não vão jogar na retranca contra o Fluminense. O Fluminense já vai ser um time a ser batido porque está no topo da tabela. Concorda? Você visualiza um jogo diferente para o Fluminense contra ele? Um pouquinho. Boa noite, prazer tê-lo aqui. Deixa eu colocar aí sua pauta, foi você que trouxe pra gente. Aproveita e fala também. Boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo. Boa noite, pessoal que está assistindo, que ainda vai nos assistir também. É importante frisar, né, que o tema da nossa live hoje é que a gente não consegue trazer uma expectativa muito grande, né? Acaba que quando a gente começa a tirar o pé do chão, né, vai lá e faz igual o avestruz, ao invés de colocar o pé no chão, já enfia a cabeça logo no buraco, porque o Fluminense hoje, com o Odair, faz com que a gente tenha, que a gente não aspire coisas mais grandiosas para o campeonato, né? Assim, se assim dizer. E aí, quando a gente pega e olha, né, as vitórias que o Odair teve durante todo o campeonato, a gente pode contar, né, a gente teve ali alguns jogos, e aí se a gente teve 4, 5 jogos que o Fluminense jogou bem, que a gente ficou satisfeito com o futebol apresentado, foi muito. Foi muito. Né, e uma rodada onde a gente tem 19 jogos, né, no primeiro turno, né, 19 jogos, e a gente tirar 4, 5 jogos que o Fluminense jogou bem, é muito pouco, né, para a posição da tabela que nós estamos. Então, por isso o tema vitórias a gente tem conseguido. Inspiração está longe da gente ver que o time é inspirado, que o time tem o mínimo de criatividade,
Eu acho que o próprio treinador, ele tem essa característica de não ser criativo, então acaba que a gente ganha na imposição de sorte, uma combinação de sorte, de força, de sei lá, do que mais. É um negócio inexplicável. O Bruno falou que não desce, o Dudu falou que está dormindo nos jogos do Fluminense quase. Então, isso é um cenário assim, não muito agradável, porque eu acredito muito naquele futebol. Se o futebol ele é bem jogado, não estou falando de futebol bonito, Cris. Estou falando que o padrão que o Fluminense tem utilizado não é um padrão que além de não agradar, que não é um problema, não mostra que é um padrão bem estabelecido ao ponto de conseguir os resultados que a gente tem conseguido. Então, por isso causa essa surpresa, por isso que essa imprensa aí que não assiste jogos do Fluminense acaba elogiando e querendo colocar o cara lá nas alturas, porque, de fato, com esse futebol mequetrefe que a gente tem jogado, estar na 5ª posição, é realmente um negócio, assim, inexplicável. Então, inspiração está longe de termos, assim, eu acredito que temos jogadores para isso, e aí eu vou voltar até num ponto que o Bruno falou da entrevista do Odair. Ele, ao invés de se referenciar, ele sempre traz umas frases, umas coisas que, assim, é técnica, tipo assim, eu entendo de futebol. Ele não falou que perdeu jogadores, ele falou que perdeu movimentos. Durante a semana eu treinei alguns movimentos, e aí perdi o movimento. E aí passou 2 dias, eu perdi outro movimento. E esse tal do movimento é o Hudson que ele perdeu, Por isso que o time melhorou, né? E aí ele queria manter os movimentos, entendeu? Então, assim, é um negócio que, quando ele está conversando com a sua torcida, ele não tem que ficar falando linguajar técnico. Quando a gente está dentro de uma empresa, que a gente trabalha no âmbito assim, operacional, tático, que tem um monte de linguagem técnica, quando a gente vai ensinar outra pessoa, instruir outra pessoa, treinar outra pessoa, a gente tenta simplificar ao máximo a leitura para que ele entenda aquilo e execute no dia a dia. Então, como que ele quer que a sua torcida o entenda se ele vem, perdi o movimento da direita, mas perdi ele o não movimento, quer. eu não oportunismo. Ele quer confundir, sabe, Chacrinha? Eu não vi para explicar. Futebol, poxa vida, não faz um negócio desse não, cara, porque isso afasta mais a torcida. Nossa, e por isso que eu trouxe aquela colocação. No nosso grupo, Cris, que a gente pode até trazer talvez como tema de uma outra live, que é discutir o futebol como empresa de entretenimento, né? Porque se você não gera prazer nos seus torcedores, não gera uma experiência aos seus torcedores, obviamente que vai simplesmente não ser sustentável. Novos torcedores não chegarão. Os torcedores antigos, obviamente, morrerão, né? Porque é o ciclo da vida, né? E aí a gente tem que torcer para que seus filhos sejam guerreiros, né? De permanecer. Você não vai morrer, não, Dudu? Vai pro céu direto. Vai. Fica com a semente, então, não. Então, essa situação assim, é um negócio. Eu não vou morrer, não, tá doido? É porque dentro desse cenário, a gente vê que não tem um ciclo se renovando. E aí, quando a gente vê um time, aí, igual muitos falam, você prefere ser campeão jogando feio ou... pelo amor de Deus. É lógico que eu vou falar que eu prefiro ser campeão, independente de qualquer coisa, né? Mas a chance de ser campeão jogando o futebol que a gente está jogando, a probabilidade é menor do que se nós tivéssemos um time que fosse mais ofensivo, que tivesse um pouco mais de criatividade, que criasse mais oportunidades durante o jogo. Então, a minha projeção, Cris, para os próximos jogos é essa. A gente, por incrível que pareça, a gente pode ganhar os 4 jogos jogando esse futebolzinho, né? A gente tem condições de ser de vencer esses próximos 4 jogos jogando esse futebol, porque foi com esse futebol que a gente jogou o campeonato inteiro e estamos na 5ª posição. Então, por que não acreditar? Por que não entender que a gente chegou aqui com esse futebol, neste campeonato, que não garante que os próximos campeonatos que a gente for participar, principalmente do ano que vem, se a gente for para Libertadores, etc., a gente tem que mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Mas sim, não posso negar que se a gente conseguiu vencer jogos igual esse do Internacional, que a gente não mereceu vencer esse jogo,
Essa é a verdade. Não merecemos vencer esse jogo. Esse jogo foi tão ruim de assistir dos dois lados, tá? Não estou falando que o Internacional mereceu ganhar, não. É jogo de empate esse jogo. Jogo de empate 0-0, aquele 0-0 chato de ver. Essa é a minha leitura do jogo, porque o Muriel acabou entregando, né? Que ele sentou no chão e rebateu a bola, ele sentou no chão. Jogou vôlei. Isso é. Não, a questão da manchete não é o problema todo. O problema é que ele caiu tão feio que ele caiu de bunda, ele caiu sentado, quase que esparcado. Ele caiu assim com uma perna dobrada, outra esticada, com a bunda no chão e fez a manchete assim para tirar a bola. Por quê? Qual que é a força do goleiro? Não está no braço somente, está na impulsão que ele tem, né, com as pernas, de fazer o movimento e jogar a bola para longe. E aí, o que ele faz? O mesmo cara que chutou é o mesmo cara que faz o gol no rebote, porque ele não teve a força para poder impulsionar e se colocar. Então, assim, ele entregou a bola no pé do cara. E aí, assim, eu não sou tão rigoroso assim, o Cris, de falar que ele já deve ir para o banco, que não sei o quê, até porque nós não temos goleiros incríveis. Então, assim, a gente fica assim, a gente troca por Marcos Felipe, a gente traz um menino lá, o João, né, do Sub-23, para poder agarrar. A gente não sabe, entende? No meio do campeonato, testar goleiro, entende? Teste do goleiro é complicado. Mexer no goleiro é meio time. Então, Cris, para terminar minha fala logo aqui, né, nessa minha primeira fala, é dizer que é possível vencer os 4 jogos com esse futebolzinho que nós estamos jogando. E por isso que dá para acreditar. Eu gostaria de acreditar muito mais se a gente fosse aquele time um pouco mais criativo e incisivo. Mas, infelizmente, a gente fica contando com gol de escanteio, gol de cabeça, gol de falta levantada na área, e vamos que vamos. O olímpico. Né? E por incrível que pareça, Dudu falou aí que teve a escalação e tal, que era mais ou menos o que esperava. Eu fiquei surpreso com a escalação. Eu fiquei surpreso. Quando ele trouxe Luca, Marcos Paulo e quem mais? E o Eto Silva. Aí eu falei, não é possível. Lembra que eu falei na última live aqui que eu fiz com a escalação com o Luca, com o Marcos Paulo, e a gente falou que não, impossível ele fazer isso. Mas ele trouxe o Marcos Paulo e trouxe o Luca. Foi obra do acaso? Foi. Não, foi Nenê. Mas ele poderia ter colocado. Mas ele poderia ter colocado o Felipe Cardoso, não poderia? E Caio Paulista. Eu queria até fazer roda. Você não acha que Nenê deu um tique-tique no ouvido? Porque depois daquele jogo contra o Palmeiras... mas assim, até o Nenê eu acho que já está merecendo um refresco no banco. Não, assim. eu sei. Mas assim, o Nenê no vestiário como líder da panela, falou, professor, duas derrotas. Essa é minha tese. Eu vou fazer nova roda aí. Começo com você mesmo, Cláudio. 2 derrotas. Aí já baixa um pouquinho a bola do Odair, né? Não fica ele achando que a estratégia dele, ele é o xadrezista que está fazendo o Fluminense tirando leite de pedra. Professor, olha só, para a gente performar na finalização, da visualização do equilíbrio contra o Internacional, o que a gente não conseguiu contra o Palmeiras, não vai dar para eu jogar com o Felipe Cardoso do meu lado, não. Porque com certeza ele ia vir com o Felipe Cardoso se ele tem resultado positivo contra Palmeiras. Ô, Cris, com certeza tem conversa. A cara do Odair, com certeza. Na escalação de Odair, concorda? Tem Nenê na jogada, tem Fred na jogada. Com certeza tem alguma conversa aí de bastidores que pode ter rolado para poder botar um time mais... Sem o Hudson, imagina, o vestiário do Nenê, o vestiário ali, eles foram pro Sul sem o Hudson e sem Fred. Então o Nenê ainda ganha mais força, né? Sim, mas eu acho, Cris, que isso não foi exatamente no vestiário, eu acho que foi o trabalho durante a semana, tá? É algo que eu acho teve que não, aquelas críticas a questão do Hudson, por exemplo, foi no sábado. Eles já tinham ido estavam embarcando, né? Não, a questão do Hudson sim, mas... no avião. Você não, sabe a que questão... tem isso. Não, tem, mas assim, eu acredito que ele fez alguns treinos ali com o Luca, eu acredito que ele deve ter feito. Eu acredito que ele deve ter feito sim. Porque ele tinha tudo para voltar com o Caio Paulista, como sempre. O Caio Paulista tem outra chance, né? Porque fez o gol da vitória, olha só. Então, assim, isso só faz com que ele ganhe oportunidade, entendeu? Porque o cara fez o gol. Então, eu me surpreendi com a escalação, sim.
Eu só daria um tempinho agora, talvez, para dar uma oportunidade, mas ele não vai fazer isso, tirar o Nenê desse time. Eu acho que ele poderia vir com o Luiz Henrique um pouquinho no lugar do Wellington Silva, e vir com o Wellington Silva no segundo tempo, para poder tentar aqueles dribles que ele faz e tal, mas durante o começar jogando, não sei se ele está nesse ideal. Então, essa é a minha resposta para a sua tese, Cris. Eu acredito que tem times ideais, né? Não estou falando também que o Miguel acho que poderia ser titular, porque já não jogou o ano inteiro. Colocar o menino para jogar agora, a gente não sabe nem como ele tá, né? A gente não tá vendo nem sabe jogar. colocar o cara na podre. Como disse uma vez o Dudu, esconde. Porque nesse caso, né, a gente tem que ter cuidado também, porque a gente pediu tanto e não aconteceu, agora eu acho que não é o horário, o momento para ele poder começar a receber essas oportunidades, não. Acho que ele tem que começar a entrar nos jogos, só que é aquela que a gente já falou aqui também. O Nenê, o Ganso e o Miguel, o Marcos Paulo também, os quatro têm características diferentes, mas que competem, infelizmente, na cabeça do Odair pela mesma posição. Então é um negócio assim de doido, de entender que a gente tem 4 jogadores de qualidade, onde o Odair só consegue montar um esquema onde só um possa jogar. Porque o Fred vai voltar. Né? E o Fred voltando vai ser titular desse time. E aí quem vai? Vai o Lucas? Vai o Luiz? Vai quem? Entende? Então, assim, o Ganso já não entrou nesse jogo. Não, é um negócio assim, carta fora de baralho já. Não, eu acho que pro ano que vem, eu não sei. Eu acho que ele sai. Mas, de qualquer maneira, ele até respondeu, não, torcedor aí na internet essa semana. Mas, enfim, a minha resposta à sua tese é essa, Cris. Teve, sim, algum pitaco, alguma opinião, né, bem colocada, que, infelizmente, não trouxe o resultado, Cris, na minha opinião. Por mais que a gente gostou da escalação, acho que o time não entregou o que a gente gostou da escalação, o time não entregou o resultado que a gente esperava. Venceu, ok, mas não jogou. Eu esperava que jogasse bem, né? Porque era a oportunidade do Marcos Paulo, que na minha opinião jogou bem, que eu acho que vai ser um tema aí mais para frente, mas é esse cenário. Eu gostaria que o time tivesse jogado melhor, porque se ele tivesse jogado melhor, o Odair ia ser obrigado a manter. Né? Mas como ele acho que não entregou esse futebol todo, né? Igual foi contra o Atlético Paranaense, que é o caso que o Dudu usou, infelizmente, eu não vi esse futebol. Eu gostei da escalação, mas não teve o resultado que eu esperava. Vê se eu entendi. A gente, quando viu a escalação, a gente esperava outro time, né? O time mais fluido, com mais força ofensiva, com mais volume ofensivo de jogo. Só que eu quero passar o seguinte, não dá para performar numa postura tática, num gesso tático, que é o gesso tático do Odair, né? Eu tô lembrando aqui que eu tô conversando isso com vocês e trazendo, ele já mata Michel Araújo, ele mata Marcos Paulo, até jogar na posição dele, ele jogou no primeiro tempo, e aí eu quero saber se vocês viram como eu vi. Eu vi o Marcos Paulo horroroso no primeiro tempo, jogando de segundo atacante enfiado, de centroavante. E ele muito ansioso, que me passa do Marcos Paulo, ele muito ansioso para querer mostrar que ele é craque. Então, em toda a bola ele quer dar eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Então, ele ainda muito ansioso. Por quê? Porque faz uma atuação legal, faz o gol, diz que voltou, não sei o quê, e vai pro banco, né? Esses meninos que jogam bola não tem vez com Odair. Quem tem vez com Odair é quem tem músculo e força física. Odair vê futebol com imposição física e não técnica. E com esse esquema horroroso, que é um esquema de 2 linhas de 4, em que seu meio de campo ele abre mão da criação, joga com 2 volantes, os 2 volantes que criam, sobem e descem, e 2 jogadores velozes para suprir lá os 2 atacantes que devem ser Nenê e Fred lá na frente, né? Nesse último jogo, né, Cris? Porque ele tem jogando sempre com 3 volantes, né? Sim, mas um deles aberto, quando perde a bola, sai mais, né? Mas assim, deixa eu trazer aqui, a tosse não pode vir, peraí. Mas assim, no segundo tempo, quando ele vem com aquela dupla dinâmica,
o Felipe Cardoso faz com que o Marcos Paulo venha jogar na posição que exatamente ele põe o Nenê, o cara de 39 anos, que não aguenta, que nunca teve essa característica de criação, é carregador de bola, não tem passe longo e nem perna para dar passe longo mais. Então abre um buraco enorme o Nenê armando. Quando o Marcos Paulo recua e joga de frente para o gol, ele acha esse gol, que foi o gol da vitória. Foram 2 achados ali, um gol olímpico, com aquela quarta-luz sensacional do Digão. Mas, e aí, a gente projetando aqui para frente, e eu vou trazer... Vocês viram, assim, a atuação do Marcos Paulo, horrível, até ele poder jogar na posição dele? Esse é um ponto. E o segundo, projetando para o jogo contra o Bragantino, e lembrando que a gente está falando de um esquema, um modelo de jogo do Odair, que são 2 linhas de 4, ele não joga com meia de criação, quem cria no time dele é o volante, ou o atacante lá de campo. Se tem a possibilidade, se vocês manteriam o Marcos Paulo, já que ele é um jogador que vai dar essa qualidade de passe, que provavelmente o Fluminense vai ter que ter mais contra times contra o Bragantino, por exemplo, que já cresceu na competição, já está aí em 10º, vem com moral, vem jogando arrumadinho na defesa, não vai dar a bola para o Fluminense criar. Vocês viriam com o Marcos Paulo? Deixa eu voltar aqui para o Bruno. Bruno, para o jogo contra o Bragantino, você manteria o Marcos Paulo para a gente garantir uma melhor criação, um melhor passe? E você gostou da atuação dele, principalmente no segundo tempo, ou prefere ele de centroavante? Como que você vê o Marcos Paulo no time hoje? O Marcos Paulo, ele é um jogador que sempre rendeu bem atrás de centroavante. O melhor momento dele no Fluminense foi essa parceria com o Evanilson que ele fez. Vocês podem ver a maioria do gol que era feito pelo Evanilson de bola enfiada, o passe era do Marcos Paulo. Porque o posicionamento dele jogando atrás do centroavante, como o cara do último passo para finalização, ele faz bem. E foi aí que a gente conseguimos ganhar o jogo. Ele tirou o Nenê, trouxe o Marcos Paulo para ali, botou o Batman e o Robin dele lá na frente. Batman e Robin. O Marcos Paulo acertou aquele lançamento pro Robin, que o Batman é o Felipe Cardoso. O Robin é o cara para ali. Enfiou essa bola ali. Em velocidade, ele só teve trabalho de tirar do goleiro. É um pra gol mim que... é o Joker e os 2 caras, mas vai. São vilões, não são heróis. Até eu faria. Pegou muito bem, mas Pegou. a velocidade dele, que é o forte dele. E isso é o que traz ele ser um jogador mais utilizado até do que o próprio Felipe Cardoso. Voltando aqui um pouco na projeção do que foi dos 4 resultados, né? Que vamos ter em sequência. Que eu esqueci de falar lá atrás. Peço até desculpa. Dudu falou a respeito do Vasco, que é sempre adversário difícil pra gente, mas dá pra ganhar. Se a gente for analisar peça por peça, nosso time, mesmo com desfalque, consegue ser superior do que esses times. O problema não é no nosso elenco, o problema é no nosso banco. É quem está comandando esse elenco. E com isso, se sabendo que
o comandante é o Odair Helman, eu arrisco dizer que nesses 4 jogos, algum vai ser empate. Nós vamos fazer 10 pontos nesses 4 jogos. Eu torço, lógico, por 12. Mas podem escrever aí. 10 pontos. Vai ser esses 4 jogos. Em qual que a gente vai Tá empatar? animado, tá com esperança. Em qual que a gente vai empatar? Eu nem arrisco a dizer. Talvez a gente ganhe do Red Bull, que é um time qualificado e veloz. A gente ganha do Atlético Paranaense, que é um time de Libertadores. A gente ganha com o Vasco e empate com o mais fraco de padrão, que é o Atlético Goianiense, porque é muito o estilo do Odair. E voltando a falar do esquema, que a gente pode usar Lucas e o Marcal nessa sequência de jogos. Eu acho que ele vai manter esse padrão desses dois, na minha opinião, Cris, pelo menos até o Fred voltar. Por quê? Porque a gente perdemos por uma lesão, uma das que seria a principal válvula do meio de campo dele, de questão de movimento, como ele mesmo falou, como movimento de ter perdido o Iago. Porque se for botar a coluna dele ali, quem é a coluna do Odair hoje no time? Nenê e Hudson. Esses dois podem fazer gol contra. Eles não vão sair do time do Odair. Essa é a minha visão. Ele não vai tirar nem Nenê, nem Hudson do titular. Mentira. A gente querendo ou não. Só a providência divina. É. Só em casa assim, ó. Um pegou Covid, aí teve que sair realmente. Não vai jogar. Não jogou esse. Não joga o próximo. Aí talvez volte o outro. Aí que nós vamos ver uma palavra coerência dele. Por quê? O Calegari, quando ele teve Covid, estava no ótimo momento. E aí, quando o Calegari pegou Covid, qual é a lógica ideal? Botar o garoto de volta. Porque o garoto estava bem. Não. Ele botou o Julião e manteve o Julião. Por sorte, ia acontecer a mesma coisa com o Lucas Claro. Não aconteceu porque no primeiro jogo o Lucas Claro ficou no banco, o Digão se lesionou. Não sei se vocês lembram disso. Foi aí que ele trouxe a dupla de novo, Nino e Lucas Claro. Para mim era suspensão, mas teve lesão, né? Foi um jogo que ele saiu, que sentiu. Ah, sim, foi. No decorrer do jogo, aí teve a alteração, aí voltou a dupla ideal, Lucas Claro e Nino. Agora, vamos ver que com o retorno do Nino da Covid pro jogo do Atlético Paranaense, se ele vai ter essa coerência de escalar o Nino, que é o titular, ou vai manter o Digão. Se quando o Julião se recuperar, ele volta com o Julião, já tá com medo, né? ou mantém um cara, entendeu?
é uma coisa que deixa a gente, torcedor, O coração preocupado já. na boca, né? Preocupado. Entendeu? Porque Tenso. o melhor time no momento hoje, lógico, seria Marcos Paulo jogando pelo meio, aonde joga o Nenê. Isso. Deixa o Nenê no banco um pouquinho. O Nenê ainda é. Vovô off um pouco, né? O Nenê ainda é, no nosso time, um dos melhores finalizadores do elenco, se não o melhor. Ele consegue ter uma finalização até mais aprimorada que o Fred. Mas, na posição que ele está jogando, não dá, gente. Ele não consegue armar os times, ele não consegue ditar, Não dá. ditar o ritmo do meio de campo, que é a função desse cara que tem que fazer ali. O cara que joga atrás do centroavante. E a gente está sendo prejudicado com isso. Sobre isso também. O porquê que o Wellington Silva nunca joga bem, mas não sabe estilar também. Eu acho até que ele cobre, né, o Nenê ali, porque ele vai sempre pro meio para cobrir, para fechar um pouco o meio, que com o Nenê fica muito aberto, não é isso, Bruno? E aí acaba com o que tem de melhor dele. O que o Wellington Silva tem de melhor? O mano a mano, 1 contra 1. Ao ele cobrir lateral ou cobrir o meio, o Nenê sempre deixa aberto, ele se perde no time. Aí por que o Wellington tem revezamento entre Caio Paulista, Marcos Paulo, Lucas e Luiz Henrique? Não pode ter revezamento também com Ganso e com Nenê. O Wellington Silva não pode participar desse revezamento também. Entendeu? É uma coisa que, na cabeça do Odair, é 3 peças que para ele é titular absoluto. Nenê, Hudson e o Wellington Silva. A gente, querendo ou não, vai ser sempre esse time. Tá bom? Essa é a minha opinião. Com certeza. Então, pro Bruno, um banquinho pro Nenê, pro Marcos Paulo, né? Ocupar ali a criação. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão. Daqui a pouco eu quero falar até das ausências do Dodge e do Hudson. Se vocês quiserem emendar, Dudu, que agora a bola vai para você. Marcos Paulo, você manteria? Nenê, eu não preciso nem pedir sua opinião, que é igual a minha, né? Nenê, gente, não existe Nenê, 39 anos, jogar no meio-campo de Fluminense. Não existe. Não existe meio-campo de time nenhum no futebol moderno que eles falam, né? Aliás, um técnico de imposição física que contraditório, né? Ele botar, porque o meio-campo fica um buraco, se você reparar. E quando a gente tem a bola, não tem essa bola longa, não tem, porque o Nenê não é esse jogador. Então ele trava muito o Fluminense também, não só a parte tática, o posicionamento e a postura, aquelas 2 linhas de 4 que eu tenho horror. Mas eu jogaria com ele mais enfiado ou com ele no banco, com certeza. Você traria o Marcos Paulo? Você traria no lugar do Wellington Silva? Como que você armaria esse time? Dentro da cabeça do Odair, assim, dessa segunda linha de 4, assim. Eu penso assim, eu acredito que o Odair venha com um time que terminou. Não terminou com o Caio Paulista e, no caso, o Cardoso, não. Para mim, ele vai manter o time, porque se a gente for olhar o Covid, a zaga ele deve manter a mesma. Para mim, ele vai manter o mesmo time, por conta que, por exemplo, a Covid aí são de 7 a 10 dias para o jogador voltar. Então, o Dodge está com esse processo aí que várias pessoas da imprensa até pontuaram por que não deixava o cara jogando. No final do ano, acabava o contrato dele mesmo, mas não teriam barrado o Dodge, assim.
né? Porque foi uma coisa muito estranha, parece uma coisa de birra de criança. Né? Então, o Dodge saiu. Aí, no caso do Hudson, que sofreu contusão, tem que ver qual o tempo que ele vai ter de retorno. O Fred não volta, então o Lucas seria Não, o Hudson mantido. foi Covid dessa vez. O Hudson Desculpa. já tinha se lesionado, né? Foi o Iago que sofreu lesão. Foi o Iago. Então, o Hudson também aí vai ser na faixa dos 7 dias, não estaria voltando nesse próximo jogo, ou se voltasse, a condição seria para reserva, não voltando de titular de vez. Então, já o Nenê e o Everton Silva na minha cartilha, eles são sempre reserva. O Nenê, pelo fato da idade dele e o que a gente espera dele, e o que o treinador espera dele totalmente contraditório, né, que é em posição, e ele não impõe nada, mas assim, pela idade dele, ele tem que entrar num outro momento, outro momento do time jogando. Então, o Nenê, para mim, é banco. Já o Ayrton Silva, eu nunca considero o Ayrton Silva titular no meu time. Eu falo isso desde o início, lá de 5 de julho, que nós começamos com a live. O Ayrton Silva, para mim, é aquele cara, assim, imprevisível. Fez a primeira jogada bem, aleluia. Começou mal, pode tirar, não rende. Então, assim, o Bruno falou que ele é bom no mano a mano, mas ultimamente o mano a mano dele, ele está driblando para trás. Não sei se vocês já repararam. Ele pega a bola do nada, assim, tá no ataque e começa a driblar para trás. Negócio meio estranho. Aí, por que isso também? Porque quando ele olha para a área, para o ataque, quem está lá, às vezes, é um Cardoso, um Caio Paulista. Então, o próprio jogador não tem aquela confiança de puxar esse contra-ataque, porque ele sabe que quando ele olhar para a área, não tem um cara rápido acompanhando ele. O que adianta você puxar um contra-ataque quando você chegar na área do adversário e você está sozinho? Uhum. Não vai dar em nada. É isso que tem acontecido com o contra-ataque do Fluminense. Você puxa um contra-ataque, quando você olha, está o Cardoso vindo, chegando, o Nenê chegando. Gente, não tem jeito. Então, assim, eu manteria o Marcos Paulo. O primeiro ponto é você destacar onde que começa o contra-ataque do Fluminense e onde que está sempre o nosso último homem, né? O nosso último homem, que eu digo centroavante. Atrás da linha do meio de campo. Aí que contra-ataque é esse? Não tem, né? Até chegar no gol adversário. Olha só, se a gente Por isso que eu não acredito nas 4 vitórias. Mas o Fluminense, todo jogo acontece essa condição. Vocês podem reparar. E várias vezes ele tem a possibilidade desse contra-ataque. Ele retoma a bola, mas é sempre a mesma coisa. O nosso ataque está atrás do meio de campo, não tem velocidade para chegar, e um cara pega essa bola, parte pela linha de fundo, no caso é o Ayrton Silva, quem quer que seja, puxa pela lateral, porque não tem ninguém para acompanhar, ele fica lá naquele cantinho, esperando sofrer uma falta ali, porque hoje o Fluminense é o time que mais, dos gols feitos, acho que ele fez 17 gols de bola levantada na área. Do campeonato é o time que mais faz gol de bola alçada. É bem uma coisa inglesa, né? Uhum. Bem o Daí Ball, igual você pode falar, bola alçada na área para sair o gol, né? O Daí Ball. Então, assim, manteria o Marcos Paulo, tiraria o Nenê, o Ayrton Silva da mesma forma, para mim teria que vir no segundo tempo, porque não rende, o Ayrton Silva não rende. Daria mais chance para o Luiz Henrique, né? Foi até convocado para a seleção sub-20 aí, não sei como é que vai estar essa convocação, se ele já sai essa semana, não sei. Mas, assim, estava até pontuando os jornalistas falando, poxa, tadinho do Odair. Ele vem com a concepção dele para a semana, aí jogador só vem de Covid. Aí pensa no arma com Dodge sai. Pensa no Hudson, tadinho, o Hudson vai pegar Covid. Pensa em fulano, tipo assim, é um coitado, né? Eles colocam assim. Aí o Odair, o time dele não joga bem, ou não rende, por causa dessas condições que surgem. Gente, mas os outros times? Os outros times não tiveram as mesmas situações? Eu não estou falando de elenco, eu estou falando de que a Covid está atacando todos os times. Eu até pontuei isso na tarde passada, que o Fluminense tinha jogado contra o Palmeiras, que tinha jogador com Covid, e que provavelmente iria atingir o Fluminense um jogador ou outro, e aconteceu. Né? Então, assim, é possível, igual o Cris falou, que não confia nas 4 vitórias, mas
com o time que ele tem, se ele souber armar, é aí que vem a incógnita da nossa opinião, é que ele consegue, mesmo com os jogadores que ele tem aí, se ele acreditar nesses jogadores, ele pode armar um time competitivo, pelo menos, com o Calegari. E aí, como o Bruno falou, se ele vai voltar com o Nino, eu acho que o Digão não está com tanta moral assim. Se o Nino voltar, estiver bem, ele volta com o Nino. Ele volta com falha o Lucas contra Claro e o o Ceará, né? Mas, assim, para mim, ele volta com o Nino, sim. Porque o Nino, mesmo quando ele não estava bem, eu pontuei em algumas lives aqui, que para mim o Nino tinha que sentar um pouco para voltar com aquele ímpeto, né? Ele foi mantido titular. Então, agora, como ele está bem, eu acho que ele tem moral para o treinador, o Nino. Então, seria o Lucas Claro, o Nino. O Muriel vem falhando constantemente, mas como o Glauber pontuou, não tem ninguém que o substitua nesse momento, que passe essa confiança. Né? O goleiro reserva também, a gente não tem essa confiança total nele ainda. Aí seria o Calegari, o Danilo Barcelos, para mim, nesses últimos jogos, não vem jogando como ele vinha jogando, mas não tem ninguém melhor do que ele nesse momento. Né? E aí o Hudson vindo, para mim o Iago vai ser mantido ali, já está claro, o Iago, daí fica aquela condição, né? Quem que ele vai vir do lado, se ele vai manter o Yuri, e eu acho que ele vai manter, né? Ou se viria o André, mas eu acho que é o Yuri mesmo. Então, para mim, ele não muda, tá, Glauber, Bruno e Cris? Ele vai manter esses jogadores aí, com exceção desses que eu acredito que ele tinha. Eu não entendi, assim, o que não ele entendeu? não muda, porque... Não, o finalzinho só, eu entendi tudo. Mas o finalzinho, assim, Cris, eu acho que ele não muda. O quê? Porque faltou você falar quais seriam, quem jogaria ali. Porque ele trocou, tirou o Caio Paulista, o Batman e Robin, que pra mim é o Joker dos caras, né? Para mim, ele vai manter, ele não entra com os dois. Ele entra com Luca e Marcos Paulo, ou ele entra com Caio Felipe e Luca? Quem é essa dupla que falta aí para fechar seu time? Para mim, ele mantém o Luca. É isso que eu quis dizer. Ele mantém a mesma estratégia que ele veio no jogo. Não, a estratégia é igual. Mantendo o mesmo time. Com Luca, com Hector Silva e com Marcos Paulo. Isso. Ele vem, a estratégia dele, enquanto eu falo é o seguinte, ele pode colocar eu para jogar, o Glauber, você, sim. o Bruno, a estratégia é a estratégia é aquele, não perder. A nossa ansiedade é que, de repente, ele botasse o Nenê no banco e botasse o Marcos Paulo lá na posição do Nenê para poder armar igual ele armou, né? No final do jogo. Mas isso ele não vai fazer. Ele é repetitivo. Ele é metódico nas convicções dele. Então, ele vem com exatamente o mesmo time que ele veio no primeiro tempo. E o sem pior, mudar ninguém. Né, Dudu? Isso eu também acho, estou com você. E o pior que eu acho do Odair, até estava ouvindo um programa do Leandro Dias com um torcedor colorado, o Leandro Lebitz, muito bom, que o torcedor colorado falou, olha, o que o Odair tem é isso aí. Por quê? Porque eu acho que também tem aquela questão de iniciar a carreira, aí ele acertou aquele negocinho ali, que pegou aquela receitinha do arroz e do feijão, e tá naquilo. Tá atrapalhando ele dele tentar dar um salto maior, trazer a possibilidade, como o Glauber e a gente esperava aqui, que a gente veio falando, Bruno, que quando o Odair tivesse esse período de treinamento durante a semana, que a gente esperava dele trazer novas possibilidades. E parece que o negócio inverteu, inverteu, porque ele se encheu de elogio da imprensa. Ele acha realmente que é o modelo de jogo dele que tem ajudado o time. E pra gente é pior o time, né? Eu vou dar a palavra para um próximo colega. Vai. Mas assim, só para pontuar o que você falou, e isso que você colocou agora fez eu lembrar uma coisa que o Glauber pontuou. É justamente isso. Ele veio com um time que a gente queria, mas não acreditava que ele colocasse, mas não rendeu. E aí, quando não rende, como nós, torcedores, esperamos, é o que dá base para ele manter
a lógica e o pensamento dele, as crenças dele. Tá vendo? A culpa é do jogador. Eu coloquei aquilo que a torcida espera quando vocês pontuam assim. Teve a conversa no vestiário ou foi o antes? Foi o antes. A mídia, a torcida cobrando, isso chega, de repente, para o presidente, tem que mexer alguma coisa, o pessoal está cobrando muito. Mas ele não acredita naquilo veementemente, porque não vem dele, veio de fora, veio externo. Aí ele coloca, e aquilo não traz o retorno que nós queríamos, criando as nossas expectativas, ele fala, tá vendo? Aí dá uma base para ele de que as convicções dele é que são as assertivas. Isso. E só pegando esse gancho do Glauber seu, porque isso faz com que ele não ouse naquilo que nós queríamos que ele ousasse, que é barrar o Nenê, manter o Marcos Paulo. Por que às vezes eu falo e faço essas nuances com as minhas opiniões? É porque dentro da minha posição, eu poderia chegar aqui simplesmente e falar assim, Cris, Glauber e Bruno. Ô, Cris, o Odair não vai mexer nada. Não vai mudar nada, vai ser o mesmo time. E ficar calado, falar mais nada. Mas como você chegou e pontuou, quem você achou que foi melhor, Marcos Paulo com o Luca? Claro. Deveria barrar o Nenê, deveria ser o Silva? Você acaba tendo que explicar algumas coisas, né? Claro. Para que se entenda. Mas que no final do frigir dos ovos, ele vai entrar com o mesmo time, porque ele não vai usar. E aí, quando esse desempenho, essa graça, né, esse entretenimento não veio com a escalação que nós queríamos, o que ele nos presenteou naquele domingo, ele volta às convicções do velho Odair, mesmo sendo um novo treinador de 3 anos. Assim, eu pontuo essa condição aí, viu? Eu concordo com você e quero trazer, corroborar e jogar para o Glauber também e para o Bruno nessa, porque a impressão que eu tenho é a seguinte, aliás, é sistêmico do treinador brasileiro, fala que é para garantir emprego, mas eu acho que não é não. Eu acho que é para garantir jogador ruim de empresário jogando, porque fica a impressão seguinte, olha, se o Fluminense entrou com aquele time, mas o modelo de jogo dele, como eu venho falando, vai tornar pior o Marcos Paulo, vai tornar pior o Ganso, que já está, né, já é muito mais lento fisicamente, está prejudicando o Michel Araújo. Agora vem Luca aí para a gente ver um pouco, mas é um atacante, ele tem que estar lá na lateral direita para cobrir, quer dizer, é o mesmo esqueminha 4-4-2 dele que faria quando ele põe 5 jogadores ali ou sobe um pouquinho a marcação. E aí o que acontece? Ele coloca a escalação que a gente gosta, isso é antigo, coloca a escalação, viu, não funcionou, mas não funcionou não é porque o Marcos Paulo estava horroroso. Não é porque o Marcos Paulo é horroroso, porque o Luca é horroroso, porque o Michel Araújo é horroroso, porque o Miguel não pode jogar. É porque o esquema dele destrói esses jogadores, porque abre mão de um jogador criativo ali. Né? Privilegia muito mais o volante do que um jogador que sabe jogar bola do meio para frente. A verdade é essa. Aí o que ele faz? No segundo tempo, com todo mundo queimado, a torcida não aguentando, porque não dá para performar você. É a mesma coisa eu chegar para o Ganso, para o Marcos Paulo ser centroavante, chegarem para mim e falar, escreve aí com a esquerda. Vou ficar toda torta, minha letra vai ser horrível, né? E ele faz o quê? Ele faz ali, quando o jogo tá bom, que abre um pouquinho, ele põe os jogadores dele para mostrar, viu? Tanto é que ele tira o Nenê nesse jogo. Vou botar o dupla dinâmica, que são jogadores de imposição física, e vai ser do meu jeito, né? Porque fica a impressão, o que a mídia coloca? O treinador ganha, e quando perde e empata, é culpa do jogador, que é ruim. Então é muito fácil ser técnico do Fluminense. Em todos os outros clubes, o treinador é colocado contra a parede, o sistema do meio-campo não ser criativo, toda hora é comentado. Com o Fluminense não. É muito fácil, porque você já pontua lá, esse elenco é horrível. E não é, gente.
A gente está aqui falando de Marcos Paulo, Luiz Henrique, o Wellington Silva, que pode ser titular em muitos clubes aí, que estão aí, sabe? Que eu não acho ele tão ruim, acho que ele rói muito osso, na verdade. Michel Araújo, Miguel, Ganso. Olha o que a gente está falando, o material humano que a gente está falando, que trouxe qualidade e explica muito o Fluminense estar em quinto, sim. Uma dupla de zaga maravilhosa que está assim, fazendo futebol maravilhoso. Então, essa questão do Odair de minha estratégia que colocou o Fluminense, minha estratégia, meu modelo de jogo que colocou o Fluminense competitivo, é exatamente o contrário do que a gente vem falando. Essa estratégia de jogo está priorizando, tornando pior os jogadores como o que de melhor nós temos, né? Que são os jogadores mais habilidosos. Vocês concordam comigo? Eu estou falando bobagem, tem que dar 50% também de crédito à tática dele. Glauber, vai você. Bom, se a gente for avaliar isso tudo, né, é porque a gente acaba cansando, né, de falar desse estilo do Odair, e a gente está chegando na fase final do campeonato, e eu acho que não deveria, assim, não é sendo ignorante, não, é porque esse é o futebol que ele vai apresentar. Enquanto ele estiver no Fluminense e em outro clube que ele for dirigir, vai ser esse mesmo jeito. Então não há a mínima possibilidade de esperarmos algo de diferente, visto que ele tem o padrão de jogo dele, a filosofia dele. Para buscarmos outra forma de jogar, deveríamos buscar outra filosofia. E aí, olha como é que as coisas acontecem, né? Se contrata o Odair com um mau planejamento de contratação, tem também o Fernando Pacheco, que o Jader está falando aí, dentro desses jogadores que estão priorizando ao longo do tempo, né? Porque é uma formação que, de fato, Cris, não tá agregando. A gente pega um treinador que tem uma filosofia, pega um planejamento de montagem de elenco que não obedece, não casa ao estilo e filosofia do treinador. O que vai acontecer? É priorização mesmo, priorização, que é o quê? O cara que não tem a característica de fazer aquelas ações da filosofia do treinador acontecer, e aí por isso que ele pega o Hudson e quer se botar de capitão, ele quer botar o cara para poder sair aos trancos e barrancos, arrastando e jogando bola aérea, não sei o quê. É esse o estilo dele. Então, o que ele deveria priorizar? O que a diretoria deveria priorizar? Se o caso é manter o Odair tem essa filosofia de jogo, e ele mantém, prestem atenção, se o Odair levar o Fluminense para a Libertadores, esquece. Ele vai permanecer no Fluminense, ele vai para a Libertadores. Então, eu não vou ficar mais assim, sofrendo, eu vou vir aqui, obviamente, com vocês, a gente avaliar o jogo, avaliar como que foi a estratégia utilizada, os jogadores jogaram bem, outros ruins, a gente vai analisar o futebol e continuar. Só que a gente ficar aqui falando das coisas do Odair, a gente sabe que não vai mudar. Então, o que eu espero? Eu espero que, igual você falou assim, cara, eu não estou confiante nesses próximos jogos igual vocês. Eu também não estou confiante. Eu tô olhando para o histórico. Jogando mal, nós estamos em quinto. Continuando jogando mal, nós vamos terminar em quinto. Entende, Cris? Entendi. É esse o ponto de vista. Não é que eu acredito que nós vamos ganhar. Claro. É que, olhando para o histórico, esse futebolzinho, o que a gente vai falar? Se com esse futebolzinho a gente conseguiu, então a gente tem possibilidade de manter esse ritmo aí até o final do campeonato. Então, o que eu penso? Eu estou pensando, já estou sofrendo lá na frente, sofrendo por antecipação. O Fluminense classificado da Libertadores, e aí o planejamento falhar novamente, onde a gente espera que vamos jogar desse jeito, bola aérea, força, vigor, pancada, bate e volta, que é aquela imposição na força mesmo, linha sobe igual trator, linha recua igual trator. Jogar é força mesmo, tipo, a gente tem alguns futebols europeus aí que jogam na força, o italiano é muito forte, né, mais na força, o inglês já foi assim, mas hoje já não é, né, então assim,
No inglês ele era muito de bola aérea, de força e tal. Esse Hoje a gente futebol não lembra tem. mais o escocês que eu vi. Já assistiu o É, Celtic Ranger? sim, sim. Tem alguns países que priorizam esse futebol de força e tal. Então, que se monte o plantel do ano que vem pensando nesse estilo de jogo, nessa filosofia, porque aí a gente vai ter a convicção de que o time vai desempenhar essa tática com excelência, mesmo que seja aos trancos e barrancos, na força, entendeu? Mas hoje, os jogadores que nós temos não se enquadram nesse perfil de treinador, nessa filosofia do nosso treinador. E é por isso que a gente não entrega um bom futebol padronizado. Não estou falando de futebol bonito, estou falando de futebol organizado, dentro da proposta. Porque nem a proposta do Odair, os jogadores que a gente tem lá estão cumprindo bem. Então, é esse cenário que eu quero trazer para vocês. A gente está chegando na reta final de um treinador que a maioria da torcida não gosta, que está em quinto lugar, tem possibilidade de levar para a Libertadores. Vocês acreditam que ele vai mudar em alguma coisa? Ele não vai mudar, ele vai desse jeitinho até o final. Agora então, E se ele sendo chamado continuar de no ano que herói, o vem, ego vai lá em cima. se ele continuar no ano que vem, ele vai manter o mesmo estilo, e aí vai caber ao presidente, ao gestor de futebol, buscar peças que se enquadram nesse estilo. Né? A gente E vai vamos, ver assim, em Glauber, a gente vai ver assim, Luiz Henrique sendo trocado por volante do Palmeiras, não vai? isso. Assim, olha, ó, toma aí, Internacional, Marcos Paulo, me dá aí o Edenilson. Patrick, E olha que tem gente da torcida do Fluminense que vai preferir, hein? Não. vai vir. Não, Bruna, Vai não. sair Nino, vai buscar Rodrigo Moledo. Isso, Rodrigo Moledo, Rodrigo Caio. Fala, Bruno. Pelo nosso Paulo, não. Mas tem muita gente aí que eu trocaria o Patrick Não, por sim, muita sim, gente mas a gente está falando assim, que a gente... É o estilo do jogador. O nosso elenco, se você olhar, ele tem uma força ofensiva dentro do elenco do Fluminense. O ponto forte era o meio campo para frente. Né? Juventude, né? Juventude e velocidade. Com o Ganso e o Nenê ali, comandando a garotada, que foi como a gente fechou ano passado. E a gente ainda descobriu o Luiz Henrique, né? Veio o Pacheco, que demorou, oscilou, mas antes dele ter esse problema, ele já estava bem melhor, né? Então, assim, o cara tem opção e falam como se ele estivesse realmente treinando o Goiás. E eu não estou falando do time do Goiás não, viu, gente? Porque tem todo o entorno ali para um time não render tanto, né? Envolvido. Então o time do Goiás tem até os valores dele, mas assim, é como se o Odair estivesse pegando o time do Goiás, ele tirando da zona do rebaixamento e colocando lá em cima, e não o Fluminense, né? Isso que me deixa assim, olha, eu já tô assim, tão assim esses dias, que agora eu não quero me aborrecer não. Mas olha só, o que me entristece, e aí projetando os próximos jogos, aí vou fechar minha fala, é o seguinte: por que eu não acredito? Porque eu acho que nós teremos uma sequência em casa, uma pressão para pontuar, né? Porque a torcida, uma coisa que o Glauber trouxe lá atrás, Cris, ele agora vai ter que dar desempenho, porque a torcida viu que dá para chegar na Libertadores, não foi, Glauber? E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, é mesmo. Né? Então, assim, não adianta chegar e dizer, nós tivemos várias chances contra o Palmeiras no primeiro tempo, quando a gente chegou uma vez. Não vai adiantar. A torcida vai cobrar a vitória contra o Bragantino. Então, vou colocar o Bruno aí. Bruno, e os times? Esse é o momento, Glauber, que eu queria falar, que você falou, no primeiro turno nós jogamos assim, e deu certo. Mas os adversários, porque a corda começa a vir no pescoço, eles já mudaram o treinador, eles estão se movimentando. O Fluminense está estagnado, né? Está estagnado nessa onda aí. Está no canto da sereia. Não evoluiu nem vai evoluir. Então eles vêm com outra... A gente vai pegar outro Bragantino, a gente vai pegar outro Atlético Paranaense, né?
Acho até que o jogo contra o Atlético Goianiense fora é mais fácil de pontuar do que, sei lá, um Atlético Paranaense, se bem que vai estar na Libertadores, não sei como estão as condições. Mas assim, o Fluminense, quando precisa de criação, de construção de jogo, é uma tragédia. É uma tragédia. Foi contra o primeiro tempo contra o Palmeiras. E outra coisa sobre jogo bonito e feio, gente. Teve alguém que falou: não existe jogo bonito, acabou. Acabou mesmo. No Brasil, acabou mesmo. Existe jogo feio, jogo muito feio, o jogo horroroso. E o que o Odair nos traz é um jogo horroroso. Sabe? Horroroso. Então, ele abusa do jogo feio. Né? E a gente tem que dar uma sequência. Porque jogo feio, por exemplo, Palmeiras não joga um futebol bonito, mas tem tabela, tem repertório de time de futebol, né? Foi o Cano do Vasco que falou isso, Cris. Isso, o Cano, eu até respondi ele lá no Twitter. Cano, é verdade, jogo bonito acabou no Brasil, realmente. E acabaram por isso, porque a mídia também fica colocando o técnico que ganha, o jogador que empata e o jogador que falha na derrota. É sempre esse ciclo aí de panela. Mas entrando, Bruno, eu vejo muita dificuldade. Eu acho que o Fluminense, se ganhar o Bragantino, já jogando pro jogo contra o Bragantino, pra gente fechar aqui. Tanta coisa boa para falar, né? Salve, Bruno. É a Kátia Lima. Aí, Kátia, ele vai responder para você essa pergunta. Kátia tricolor, Brunão? É flamenguista? É minha sua tia. Um beijo para sua tia. Oi, Kátia, prazer você estar aqui. O Fluminense cria 3 chances de jogo, 3 chances de gol, 3 ataques, se cria, porque se a gente for lembrar, nem contra o Internacional a gente criou, né, gente? O Marcelo Lomba não fez uma defesa. O chute que a gente teve no gol foi do Caio. Não lembro de outro chute. Vocês me corrijam. Teve escanteio que entrou e teve o chute do Caio. E o chute finalzinho que quase o Cardoso faz o gol. Aquela arrancada finalzinho dele que ele dá pela direita. Aí e você fala, é agora, porque ele tava direitinho, né? Equilibrado. Ele vai dar o chute aí, assinou. Gol de Cardoso e Caio Paulista no mesmo jogo. Aí assinar o atestado, pegar o avião e ser campeão. Eu senti isso, vou trazer isso para vocês. Na hora que ele pegou, que ele girou, foi pela direita, né? E foi com o corpo certinho, a bola dominada certinha. Aí quando ele chegou no gol, eu falei, agora ele vai se consagrar. Ele dá aquele peteleco, aquele chute horroroso. Eu falei, pronto, assinatura do Cardoso. Agora eu se consagro. Que era a bola para ele, né? Era a bola para ele, né? Bruno, você não acha que a gente vai precisar um pouco mais? Ou você vê que esse jogo contra o Bragantino, já projetando contra o Bragantino especificamente, segunda, hein, gente? Segunda, 8 da noite ou 8h30 da noite, tá? Fluminense e Bragantino no Maraca. Já projetando esse jogo, você espera com o Marcos Paulo, como você vê essa partida, seja o que for o time que o Odair colocar, que ele vá tentar sair um pouco mais, criar um pouco mais, ou você vai ver assim a mesma coisa e um resultado enganador? Como que você vê isso? Como que você projeta esse jogo? Porque vai ter pressão, vai ter pressão. Olha, Cris, é como o Dudu falou. O time não deve mudar. Não. O time que começou de titular. Só lembrar, Bruno, uma coisa. Eu não sei se você viu o Bragantino e Botafogo, você deve ter visto que o Bragantino vence o Botafogo e depois venceu o Fortaleza, né? Então os caras vêm. Eu vi por causa o outro moral, né? Fala pra gente. Eu sempre acompanho, não todos os jogos, né? Eu procuro acompanhar a maioria dos jogos dos 4 grandes do Rio devido ao meu canal, né? Isso. Meu canal não é
não é especificamente do Fluminense. Mas o Bragantino não é para estar nessa situação de zona de rebaixamento. Se você for botar o elenco do Bragantino, é um elenco jovem, mas é jovem qualificado. Que a maioria dos titulares ali jogaria em qualquer outro time no Brasil, também como titular. Uhum. A maioria. É mesmo. Tirando o goleiro, que eu acho todos dois um pouquinho abaixo. Mas todos os jogadores de linha teria vaga pelo menos em um time grande de titular. Todos eles. O Claudinho, principalmente. Eles têm no meio de campo o que a gente não tem no nosso meio de campo. O cara que vai sempre estar criando jogada de perigo ali. E voltando, como o Dudu tinha falado, ele não mexe no time. Com certeza, ele vai com o time com a mesma linha, com a mesma postura. Esse mesmo time que ele entrou, ele vai. E a gente Entendeu? ganha de quanto? E vitória, olha, vai ser sofrido, hein? Vai ser sofrido, mas nós vamos ganhar pelo mesmo placar de 2-1. 2-1. Você 2-1. Você projeta como? A gente fazendo 1-0, Mas- eles empatando, e a gente voltando pro ataque e fazendo 2-1, é isso? Não. Eu vou projetar dessa vez. Vamos botar assim. Bola parada de novo no primeiro tempo. E um golzinho achado de bola parada. Que coisa horrível. E aí, na volta de intervalo, eles vão sair um pouquinho mais. E a gente, vamos fazer um gol ali, achado também, numa finalização parecida com aquela do Wellington Silva, se eu não me engano, contra o Fortaleza. Ele chuta, a bola tinha um rumo, acabou entrando no gol por puro sobrenatural de Almeida. E O Bruno esculachou aí na narração do gol aí, esculachou. E a questão, Vou ver. vamos ser o seguinte. Eu vi um meme hoje no Instagram, que botaram, não foi nem no Instagram, no meu grupo do Fluminense do WhatsApp, botaram o Odaí como se fosse aquele filme de guerra que o cara tá falando. Calma, calma, calma. Na hora H, ele vai falar, recuar! Assim mesmo. E tome bala do vi, Bruno. adversário na gente, né? Eu já Porque vi, aí- Bruno, já vi, Bruno. quando E o aí- Internacional não foi pro Carabel. E aí, como o Red Bull é um time muito rápido, o gol dele deve ser dessa forma. Aí, com isso, ele deve tentar segurar o máximo a posse de bola só para acabar o jogo mesmo e a gente terminar com 2-1 com 3 pontinhos. Essa é a minha Isso- projeção de jogo aí. Eu vou passar a projeção pro Dudu, mas a sensação que a gente tem é que quando a gente faz 1-0, ele quer entrar em campo e acabar o jogo, né? Acaba o jogo! 1-0, acaba o jogo. Seria Dudu, só ideal seu- para ele. Brunão, pra gente fechar aqui, porque a gente já tá tendo aí a nossa hora, uma conversa tão boa, né? O papo rendeu, é gostoso falar do time, do jogador,
muito bom. A gente tem uma semana sem trick-trick, mesmo com Dodge e tal. Eu nem falei dos volantes, mas a gente deixa para falar na terça-feira que vem um pouquinho da atuação do Yuri e do André, que entregaram aí um desarme, uma marcação, como eles gostam de falar, morderam mais, mas sabem morder, né? Sabem deixar o adversário desconfortável, não é aquela coisa do jogador com Covid, do Palmeiras passando entre Dodge e Hudson. Meu Deus do céu, aquela foto para mim me matou. Passando assim como se estivesse chupando picolé. Porque eu sempre achei o Dodge e o Hudson e acho muito fracos na marcação e na composição, e achei com o Yuri e o André muito torto, coitado. Ali ele é igual o canhoto, tendo que escrever, o Destro tendo que escrever de canhota, mas tentou lá dar o melhor dele. Tem mais noção de marcação do que os titulares. E projetando isso, quero saber o que você espera. Você espera esse sofrimento também que o Brunão colocou? Antes de fechar, que eu quero que vocês falem o placar. O Brunão já falou 2-1. Vou pedir a ele os gols. Eu quero que vocês fechem todo esse contexto que vocês projetam especificamente para o jogo de segunda. Lembrando que a gente não vai ter Nino, a gente não vai ter Michel Araújo, a gente não vai ter Iago Felipe. São titulares absolutos dele, né? Nem Dodge, nem Hudson, graças a Deus, porque esses eu nem conto. Brunão, fala para mim antes de eu passar para o Dudu. Quem você acha que vai fazer o gol pra gente aí? Nem Fred. Tava esquecendo do Fred, gente, também sem previsão de retorno. O gol de bola parada vai ser do Lucas Claro, ou de escanteio, ou no cruzamento do Nenê. E o gol do segundo tempo, de uma jogada meio cagada, eu vou botar do Marcos Paulo. Beleza, pra fortalecer. Pra dar uma moralzinha ao garoto, porque todo mundo sabe que eu sou um fãzão dele. Eu também. Por eu ter conhecido ele quando era menino. Ah, que bacana. Como foi? Então, depois desse nome. Tá lá no seu canal? Manda o link que eu vou deixar aqui. No meu canal, aproveitar o pessoal que me acompanha no YouTube. Só procurar no BBP021. Esse vídeo eu conto um pouco de como eu conheci o Marcos Paulo, tá? E foi lá na Andef, que é hoje a patrocinadora oficial do meu canal. Eu sou muito grato a eles por isso. Gente, a Andef é uma instituição aqui em Niterói. O Brunão está aqui, é quase meu vizinho. É a Associação Niteroense no cuidado dos deficientes físicos. É uma instituição muito celebrada, tem um trabalho belíssimo, belíssimo. Há muitos anos, eu cresci ali perto da Andef, ali em Pendotiba, e quando eu era criança já se falava muito bem da Andef. Então, é um trabalho sensacional. Estou super feliz em saber que a Andef está aí ao lado do Brunão. Fecha aí, Brunão. Cris, a Andef, o ano que vem, vai comemorar 40 anos de existência, tá? Viu? Não vou falar que é minha idade, não, mas, viu? Falei. 40 anos de existência. Que maravilha, emocionante, emocionante. E com um trabalho primoroso, porque não é uma coisa assim, uma coisa realmente independente e elogiadíssimo, referência no Brasil inteiro. Foi uma das primeiras, se não a primeira no Brasil, a focar esse amparo
a quem tem o déficit físico, tem algum tipo de déficit, né? Que eu não gosto nem de falar que é deficiência, eu gosto de falar que é um, Isso. que é um déficit. Com certeza, eu sou uma prova viva disso. Depois que eu me ingressei lá no futebol de 7 para pessoas que tiveram algum tipo de paralisia cerebral lá no Andef. Minha cabeça mudou. Eu hoje sou um rapaz muito mais aberto mentalmente a essa questão da deficiência. Converso normalmente com qualquer um que quiser, que alguém que tiver uma oportunidade de querer conversar comigo, pode me procurar no meu Instagram também. É o mesmo nome do meu canal, BBP021. Me manda direct, pode trocar ideia que eu vou conversar normalmente. Eu vou procurar orientar da melhor forma de como levar seu filho ou seu conhecido à prática do esporte também para pessoas com deficiência, porque isso mudou a minha postura de viver. Isso aí. E Te deu vida, né? deu a hora, né, pessoal? Vou me despedir de vocês aqui. Tá. Um abração, Dudu, um abração, Emociona, Glauber, tudo bem, não sai não, fica aí. um abração, Fica aí. Cris. Um abração. E você volta aqui lá Tamo em junto. janeiro. Isso. Eu quero que você volte para falar da Andef em janeiro, que deve abrir aí, para você contar um pouco mais sobre o trabalho deles. Eu vou trazer aqui. Isso. Vou tentar ir lá, fazer uma reportagem lá para botar aqui no canal, tá bom? O meu vídeo de hoje, que eu lancei hoje no canal, foi gravado lá. Semana que vem, eu ontem estava lá gravando uma série de vídeos pro meu canal. Eu vou começar a postar semana que vem, mostrando o campo da Andef. Vocês me acompanham no canal lá, fiquem ligados que tem muito vídeo bacana gravado direto na Andef. Tem lá, mesmo. nesse período aí de final de novembro e começo de dezembro, aí que eu não vou ter muito tempo de gravar. Então eu gravei uma série de vídeos só para ir lançando lá na Andef. Que Tá bom, maravilha. pessoal? Isso aí, é imperdível, gente. Outra coisa, a Andef, ela é tão bonita quanto as Laranjeiras. É um lugar belíssimo, super bem estruturado, é um curso fantástico. Aí o Brunão vai voltar aqui para a gente tocar mais nesse assunto, né? O Glauber já está cheio de falar de Odaí, então a gente fala um pouquinho desse trabalho fantástico, né? Ao invés do 442 do Odaí. E por que esse trabalho fantástico? Porque é isso que traz, né? Traz, porque questão do físico, o espírito é o mesmo, gente. O espírito, a lucidez, o sentimento, a emoção. Só que a mecânica física que muda um pouco, tem uma certa. Não acompanha. Mas o cérebro tá lá, o cérebro é danadão. E olha, eu tenho o maior respeito, o maior carinho. É claro que eu sei. Eu tenho o maior respeito, o maior carinho e tamo junto, tá? 2-1 pro Brunão. Você quer seguir o Brunão? Não só no YouTube, gente. Ele fala de todos os jogos dos 4 grandes do Rio. Mas não só no YouTube, eu botei aqui o BBP021, né? É o código, é o core code dele. Core code dele, né? Mas também no Instagram, você digitando, e também no Twitter, que eu adoro. Eu converso também, mais com o Bruno no Twitter, né? No Twitter. Que é onde eu vou ver lá como está o termômetro. No Twitter também. No arroba BBP021 oficial. Oficial. Não vai não vai no fake, não. Não é no fake, não. É oficial. É oficial. Brunão, um beijo, fica aí, não desliga que eu quero te dar boa noite aqui no estúdio ainda. Vou terminar com o Glauber hoje, então, Dudu, e aí?
os volantes, o Marcos Paulo, teté, que time vem lá, que é sempre uma surpresa, né, gente? Cada rodada uma surpresa. A gente não esperava Felipe Cardoso. Ele entregando as pizzas dele, né? Sabor Felipe Cardoso, sabor Caio Paulista, sabor... Eu te falo o seguinte, se tivesse que escolher ainda entre os sabores das pizzas, que são horrorosos, eu escolheria o sabor pizza Caio Paulista. Falei com você. Pela entrega dele no jogo, assim, que ele briga, que ele, né? O estilo daí. Mas entre esses dois sabores, eu acho que esse sabor é um pouco menos indigesto do que o outro. Coitado, Cardozão. Cardozão, vai pro Botafogo, Cardozão. Se você ver o vídeo lá do backstage, os bastidores da vitória do Fluminense, no Instagram do Flu, mostra aqueles momentos que quando vence eles mostram, né? Quando perde, não mostra. Não. Mostra exatamente o momento do Cardoso perdendo o gol. Ele puxando o contra-ataque, os jogadores na lateral. Agora ele faz. Faz Cardoso, faz Cardoso. Eles, perdeu. Desse jeito. Você tá aí. Mas deu até chapéu, pô. Deu até chapéu. Não, aquele chute horrível, mostraram o chapéu, né? Não, mostraram o chapéu, mostraram o rolinho do Marcos Paulo. Mas o vídeo acaba com o contra-ataque do Cardoso e a galera toda vibrando na lateral. Agora ele faz. Ele, né? Hoje não. Mas assim, só para descontrair um pouco, né? Claro. O time eu já falei que vai ser o mesmo. Gostaria que mudasse algumas peças, que o Eto e o Nenê ficassem para o segundo tempo, mas isso não vai acontecer, né? Porque nós já temos aí os desfalques por conta de contusões e a Covid imperando. E aí eu só pontuaria a volta do Nino se ele tiver em condição, porque o Digão sairia, né? Mas enfim, vai vir com o mesmo time. Eu acredito que vai ser 2-1. O Fluminense sempre inicia as partidas pressionando um pouco, dá aquela falsa ilusão que o jogo vai ser bom. Começa pressionando, as jogadinhas saindo, parece que ensaiaram bem o jogo. Daqui a pouquinho o time recua e vira aquele marasmo e dá a bola para o adversário, o jogo fica horroroso. Aí até que acha um gol no momento que a gente já não está mais empolgado pela partida. E aí, no momento que ele acha esse gol, e que eu acho que ele vai achar, e acredito que seja, de repente, mais uma vez de bola parada, com o Lucas Claro fazendo gol, que você vê, ultimamente a gente tem pontuado sempre o Lucas Claro como um cara decisivo, porque ele tem sido. Quando ele não faz gol, ele participa. E nesse gol olímpico, o Digão vai na primeira bola, mas é ele que engana o goleiro na segunda, ele abaixa, e a bola passa por ele e sai o gol. Então, eu acredito que ele faça o gol. E aí o Fluminense volta a jogar a bolinha que ele joga depois que ele faz o primeiro gol. Ele baixa a guarda e volta a sentar no resultado. O time deles vai reagir um pouco ali para cima. Mas aí o Fluminense acaba achando o segundo gol. E eles vão fazer esse 2-1 mais para o final do jogo, para a gente sofrer aquela pressãozinha final, com a possibilidade deles virem empatar, mas não vão, entendeu? Que é assim que o time gosta, né? Ele faz o resultado, o time toma um gol na hora que a gente acha que não vai tomar, aí eles vão vir para cima, mas vai acabar no 2-1 com aquela pressãozinha básica que a gente gosta de sofrer. O segundo gol, eu vou acreditar no Marcos Paulo. Não vou botar para o Neném dessa vez, não. Então vai ser Marcos Paulo e Lucas Claro, 2-1. Beleza? Uma boa noite a todos. Vou ficar aqui para a gente bater papo, mas, Bruno, antes de tudo, cara, para mim é sempre um prazer muito grande quando você participa aqui. Nem pela condição que você tem, mas assim, pelo ser humano que você é e demonstra a sua capacidade de conhecer do esporte, do futebol, e de, por vezes, mostrar que conhece muito mais do que a gente. Então, assim, é sempre um grande prazer para mim, e acredito que para a Cris e para o Glauber, mas para mim, quando eu tenho a oportunidade de ouvir você falar, de você estar aqui na live, eu aprendo muito com você e fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de estar ouvindo você falar e aprender com você. É um prazer muito grande. Espero contar com você aqui mais vezes, meu amigo Bruno. Valeu.
Ainda repetiu seu placar, o filme de terror que vai ser o jogo, né? E aí, Glauber, pelo amor de Deus, queira-me bem. Eu já tô num perrengue danado. Segunda-feira à noite. Bota aí um jogo assim, né? Que a gente. Tipo Fluminense Curitiba, que a gente chegue na terça-feira. Você falou que ia ser 3-2 o jogo passado, Cris? Você falou que ia ser 3-2. Quer jogo mais sucinto isso? Eu falei isso? É difícil. Pra mim. Abel e Odair, eu falei isso? Eu falei 0-0, não falei? Eu falei 3-2 brincando. Tá anotado. Vamos lá, eu falei contra o Palmeiras, eu acho. Foi assim. Tá. Pra mim, como o estilo do jogo do Red Bull é um estilo que vai pra cima, né? Com garotos bem leves, né? Jogam com velocidade, com transição. Eu vejo que vai ser. Eu vou apostar na vitória também. E vou colocar 3-2. Vai ser bastante gol aí nesse jogo. Mas que de qualquer maneira, 3-2 também tem sofrimento. De qualquer forma, gol de Lucas Claro, gol de. O herói ou Nenê. Vou colocar o gol de Nenê de fora da área, que vai marcar nos 2 jogos contra o Red Bull. E vou colocar o gol do Marcos Paulo também. Mas eu acredito que. Não, o do Nenê vai ser de pênalti e o do Marcos Paulo vai ser de dentro da área, recebendo ali na risca da área e batendo. Serão esses 3 gols aí. 3-2. E não posso deixar de parabenizar a Andef, né, pelo trabalho que o Bruno apresentou aí pra gente. E realmente agradecer pela presença dele aí a respeito de todo esse exemplo que ele passa para a gente aqui, conversando conosco, passando o conhecimento dele e apresentando, né, valorizando a instituição da Andef, que tanto apoia, né, o trabalho dele, como apoia e apoiou, né, a vida dele também em outros aspectos. Então, acho que vale esse parabéns aí para a Andef por esse trabalho que estão realizando. Boa noite, Cris, para você poder até falar o seu placar para encerrar, né, Cris? Boa noite, Cris. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Bruno. Sempre um prazer estar com vocês. Claro, a Andef é sensacional. Vou trazer aqui um clipezinho dela, a gente vai falando um pouco, que é sempre importante. Você vê 40 anos, né? Mudou a vida melhorou a qualidade de vida, né? Do Bruno e de muitos outros. Graças a Deus, né, Bruno? E agora vocês lá vão passando essa corrente para os novos, como você falou, gente. Entre em contato com o Bruno, é sensacional. E é isso. Olha só. Aí eu vou botar um. Como eu sou horrível em bolão, eu sempre perco o bolão, eu sou horrível. Vou botar um placar assim, mais leve, sabe? 3-1. Eu ia botar até um pouquinho mais. Mais? Sabe por quê, gente? Eu vou explicar. Eu acho que o Yuri dá muita segurança, dá muito mais segurança à nossa defesa do que o Hudson e Dodge. Então, até trazer essa questão dos volantes. E eu acho que se a gente fizer 1-0 ali no início, vai ter contra-ataque com o Luiz Henrique, no segundo tempo, principalmente. O primeiro tempo vai ser assim mascado, sabe? 1-1, vai ser bem rugby. No segundo tempo a gente consegue 2, a gente consegue 3. Tá bom, 3-1. Tá bom, 3-1. E depois o Odair fica lá olhando o relógio. 30 minutos do segundo tempo. Tá ele lá olhando o relógio. Meu Deus, acaba. Gente, muito obrigada. Mais alguma coisa, rapazes? Mais alguma coisa, Brunão? Não. Só saudações tricolores? Não. Só saudações tricolores. Até a próxima. Até a próxima. Quando você quiser, eu aí de volta. Isso aí. Só chamar que será um prazer estar aqui de volta com vocês. Com certeza. Com certeza você vai voltar, você já é sócio. Nancy, grande vitória segunda-feira, que a gente não seja surpreendido negativamente, sim positivamente, com muitos gols, igual quando foi contra o Curitiba. Um beijo grande, gente. Boa semana, se cuidem, se protejam, fiquem com Deus.
E meu primo que, olha, pode deixar que eu vou falar sobre Xerém, vou perguntar aqui, vou te dar essas informações, tá bom? Sobre gestores. Beijo grande. Tchau, tchau, boa noite.